Olá, povo de Deus, eu sou o professor Rodrigo Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, hoje eu vou quebrar a sequência dos nossos estudos e vou te contar um motivo. Hoje eu vivi uma situação, acho que todo mundo já viveu uma situação assim, e hoje eu passei por isso e me levou a pensar. Aí eu senti Deus tocando o meu coração para eu fazer esse vídeo que eu estou falando com vocês. Hoje, de madrugada, um grande amigo meu, ele perdeu a mãe. A mãe dele descansou no Senhor. E eu fui no velório, né? Prestar, né? Consolar os amigos lá, dar um abraço nesse meu amigo. E eu falei uma coisa para ele lá, pra gente pensar, e depois eu tava pensando nisso também. A mãe dele era uma pessoa de Deus, né? Até ela estava no velório lá, deitadinha, com a Bíblia dela, assim, colocada no peito, toda riscadinha, que ela estudava muito a Bíblia. Então estava tudo marcadinho, tudo riscadinho, até bonita a Bíblia, porque a Bíblia do crente não é para ser novinha, ela tem que estar toda riscada, toda marcada. E ela estava lá toda a Bíblia, toda marcadinha, de pessoas que realmente se importam com a palavra de Deus, que estudam a vontade de Deus. Aí eu pensei e falei assim, será que a gente está preparado para estar deitado no lugar dela? Porque é uma situação que chega para todo mundo. E até a Bíblia mesmo fala que é melhor você estar num velório do que numa festa. Porque no velório você leva a pensar, você é obrigado a pensar em algumas coisas. E eu fiquei pensando, será que eu estou pronto para estar deitado lá no lugar que ela estava? Como que eu vou estar quando esse dia chegar para mim? Porque é uma situação que a gente não sabe quando acontece, né? Ela não tinha tantos anos de vida assim, mas chegou para ela e para mim. Por que eu pensei isso? Vocês, até pelos estudos que a gente vem fazendo aqui, vocês já perceberam, a gente vive no meio de um grande conflito, em que eu tenho que tomar a decisão de que lado eu vou ficar. E a gente está no meio desse grande conflito. Deus teve o seu caráter posto à prova, e por um ser que foi criado por Deus, e começou-se esse grande conflito, até o que eu vou ler com vocês daqui a pouco. E esse grande conflito se estendeu até nós. Todo ser humano hoje tem que escolher um lado. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então eu peço perdão por interromper os estudos hoje, né? A gente tinha que falar dos 7 selos, vamos começar a falar dos 7 selos hoje. Peço perdão por interromper, mas eu achei muito importante compartilhar isso com vocês. Tem um pequeno grupo de pessoas que estão acompanhando os vídeos, então eu quero deixar essa mensagem para vocês. Vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Eu vou fazer a leitura com vocês. Ezequiel capítulo 28 vai ser do versículo 11 em diante, se minha cabeça não falha. Isso, versículo 11 em diante. Eu vou ler do versículo 12 em diante. Você acompanha comigo aí na sua Bíblia, pega a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui. Versículo 12 em diante. 13 em diante, fica mais fácil, vou direto ao ponto. Versículo 13, Ezequiel 28, versículo 13. Falando desse anjo, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, o ônix, a jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é transgressão de lei. A palavra iniquidade é transgressão de lei. Versículo 16. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Aqui quando fala comércio é mais com relação à troca de informações, né, conversas, né, ideias.
Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Então aqui fala desse querubim, nós sabemos, né, a Bíblia traz o nome dele como Satanás. Né, ele era um querubim de Deus, perfeito, mas corrompeu a sabedoria dele por conta do esplendor que ele tinha. Ele fala que através do comércio dele encheu o interior de violência e ele pecou, ou seja, das trocas de ideias. Então ele contaminou outros com as suas ideias. Olha só, Isaías, capítulo 14, do 12 até o 14. Vamos ler lá, Isaías 14, do 12 ao 14. Deixa eu achar aqui. Olha só quais eram as ideias dele. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis governar. Ele achou que o esplendor dele era tão grande que ele quis governar no lugar de Deus. E para ele derrubar um governo, né, ele tem que ir contra aquele governo. E falar naquela questão dos comércios, que ele encheu o interior de violência dele, é nas trocas de ideias. Então ele achou que ele podia fazer um governo melhor do que o de Deus. Ele achou que ele podia direcionar o mundo melhor do que Deus. Que ele deveria ser o rei, subir acima das mais altas nuvens. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis governar. Mas Deus sabe todas as coisas e não pôde entregar o trono para ele. Mas Deus também não podia simplesmente pulverizar ele assim, sem ter algum sentido, algum motivo para aquilo. Porque daí também as pessoas que fossem seguir a Deus não iam seguir por amor, que é a base do governo de Deus, ia seguir por medo. Porque se for contra, explode, morre, é pulverizado. Então, Deus expulsou Satanás do céu. Apocalipse fala de Deus expulsando Satanás. Apocalipse 12, do 7 em diante. Fala de Deus expulsando Satanás do céu. E esse conflito que começou lá no céu chegou até nós. Pelas histórias da Bíblia, a gente vê lá, né, no Éden, Satanás enganou Eva e trouxe o pecado para esse mundo, que é a iniquidade, transgressão da lei, que ele cometeu lá no céu. E hoje, então, nós fazemos parte desse grande conflito. E não tem como. Todo mundo está envolvido no grande conflito. Querendo você ou não, se importando ou não, você está no meio de um grande conflito. Não tem o que fazer. Né? Deus não deu início a esse grande conflito. Deus não quis esse grande conflito. Deus, a Bíblia diz que não tem prazer na morte do ímpio. Mas o conflito está aqui. O que eu vou fazer com isso, então? Eu tenho que tomar uma posição. O verso mais famoso da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o caminho da vida eterna. Ele é através dele que a gente tem que andar. Então tem um grande conflito acontecendo e a única solução para mim e para você é Jesus. Por isso que eu parei na beira ali de onde a mãe do meu amigo estava deitada e pensei assim, será que eu estou pronto? Porque a Bíblia fala, o homem está para viver uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, será que eu estou pronto? A gente estudou nos estudos sobre o juízo. Como eu estou vivendo? Será que eu estou pronto para deitar lá? Será que eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador? Tem um texto que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Eu quero ler ele com você.
do capítulo 1, do versículo 13 em diante. Diz assim, olha: portanto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, conscientes, né? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É a forma que a Bíblia chama a nossa vida aqui, de peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que esse verso está falando? Que eu tenho que me preparar. Se eu quero ser filho do Pai Celeste, eu tenho que andar com Ele, me preparar, ser santo como Ele é santo. Mas eu não tenho força para ser santo. Como eu vou ser santo? É que aqui é uma parte, né? A gente tem que ter um entendimento da Bíblia toda. Mas como que eu vou ser santo? O que eu preciso fazer? Eu não tenho força, eu sou um miserável pecador. Como eu vou me manter santo como Deus é santo? Quando você aceita Jesus como Salvador, a Bíblia diz que você começa uma nova vida. Fala que os pecados que você cometeu, Deus esquece e joga no mais profundo abismo. Você começa uma vida nova, você é uma nova criatura. Paulo fala nas suas cartas. Você é uma nova criatura. Então você já sabe aonde eu quero chegar. Eu quero que você aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas como que eu faço isso? Eu não tenho força. Tem muitas coisas sobre mim que eu preciso vencer e eu não consigo. Como eu vou ser santo como Deus é? Como ele pediu no texto que a gente acabou de ler. Como que eu faço isso? Tem um texto, 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, eu quero ler com você, esse texto ele é libertador. Eu vou ler dois textos com você, mas esse aqui é libertador. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, olha: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, Deus não deixa você à mercê do inimigo. Ele deixa você tomar uma escolha, mas não deixa você à mercê do inimigo. Você sempre tem a oportunidade de escolha. Mesmo em meio a uma grande tentação, uma grande provação, uma situação muito difícil, Deus te dá a chance da escolha. Tem um outro versículo, esse é meu versículo preferido da Bíblia. Esse é que eu mais gosto, e vira e mexe eu leio ele, porque ele me dá muito conforto. É 1 João, capítulo 1, no versículo 9, que diz assim, olha, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então os seus pecados que você cometeu, Ele perdoa.
E na sua luta diária, Ele está com você, te dando força, poder moral para decidir ao lado dele. Você nunca está vendido às mãos de Satanás. Deus está com você todo o tempo. Mateus fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todo o tempo, Jesus está com você. Aí então eu volto lá naquela pergunta que eu fiz para o meu amigo, que eu estava do lado dele. Será que eu estou pronto para deitar o sono da morte? É uma escolha que eu tenho que fazer. Só eu que escolho. Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. É uma decisão que eu preciso tomar. E como é que eu vou estar? É por isso que eu achei importante hoje interromper os estudos, porque eu quero... Tocou muito forte no meu coração apresentar isso para vocês. Eu quero que vocês tomem uma decisão. Aceitem Jesus como o único Salvador e Senhor de sua vida. Eu não vou falar para você que é fácil. Não é fácil. Esse crente que às vezes bate na sua porta fala que você vai se entregar a Jesus e sua vida vai virar mil maravilhas. Não vai. Jesus mesmo falou que nesse mundo tereis aflições. Mas ele continua o texto. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus diz. Então eu não vou falar para você que é fácil. Mas é o único caminho. Agora me responde uma pergunta. As pessoas que não têm Jesus morrem? Morrem. As pessoas que não têm Jesus sofrem? Sofrem. Mas as pessoas que têm Jesus no coração, elas morrem? Morrem. As pessoas que têm Jesus no coração sofrem. Sofrem. Todos sofrem. Mas, pensa comigo, eu vou sofrer. Você vai sofrer, não tem essa. Mas eu vou sofrer tendo a chance da vitória no final? Ou vou sofrer e saber que no final da carreira eu vou perder a minha salvação? Por isso Deus enviou Jesus, para que, como eu li, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que Jesus fala que ele está morto desde a fundação do mundo, é que ele sabia que ele vinha morrer. E ele vinha morrer para pagar o meu e o seu pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do meu pecado é a morte. Eu deveria morrer. Mas Jesus pagou o meu preço. Ele morreu na cruz por mim, para que eu tivesse a esperança da vida eterna. Jesus me salvou. Eu entreguei a minha vida a Ele. Não que eu seja perfeito. Vira e mexe, Ele tem que me dar uns puxões de orelha para eu aprender o caminho que eu estou andando. E Deus é um Pai muito presente. E é um Pai muito firme com as coisas. Né? Dá um puxão de orelha quando precisa, ensina lições quando precisa. Mas Ele é um Pai de um amor tão imenso que, com a repreensão que Ele dá, Ele abre as portas do céu para a gente poder olhar. Filho, é para cá que eu quero te trazer. Esse mundo não tem nada que ofereça. Então, como filhos da obediência, como diz o texto que a gente leu, não vivam mais nas paixões que tinham, mas anda segundo o caminho de Deus. E Ele vai purificando a sua vida, como a gente leu em João. Ele vai transformando e purificando a sua vida. Vai te firmando os passos no caminho direito. Ele jamais vai te deixar andar sozinho. Deus não abandona o filho dele. Pode até ter coisas que aconteçam que a gente não entenda. Apesar, tipo, um monte de coisas a gente não entende, porque a nossa compreensão é muito limitada. Mas olha, vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Porque ninguém me ama como Ele. Ninguém. Nem sua mãe, seu pai, te ama como Deus te ama. E Ele sabe todas as coisas. E Ele está nesse momento estendendo um convite para nós, para mim. Quando eu fui lá, olhei a mãe do meu amigo deitada, lá,
descansando já o sono da morte, e quando ele colocou ali no meu coração, será que eu estou pronto? Eu quero estar. Estou caminhando com ele para isso. Estou andando com Cristo, estudando sua palavra, passando o que ele me ensinou para vocês, para que vocês também conheçam. Não que eu seja o dono de todo conhecimento, mas a gente passa o que tem. O que eu aprendi com Deus eu vou ensinando, porque ele me pediu para fazer isso, e eu também quero que todo mundo conheça o Deus imenso, maravilhoso que eu sirvo. E eu vou caminhando com ele, eu quero estar pronto, para quando ele apontar nas nuvens dos céus, quando fala lá em Tessalonicenses, que ele apontar lá em cima, eu quero estar pronto para receber ele. Aí, tudo isso que é mal nesse mundo vai passar. Eu não vou ter mais que ver um amigo, como eu vi hoje, um amigo chorando, porque a mãe dele descansou. Tá certo que ele tem um conforto. Vamos nos ver de novo quando Jesus voltar, com certeza. A gente mantém firme a esperança de que ela vai ressuscitar, porque ela era uma serva de Deus. Mas não tem que se separar, vai chegar esse momento que ninguém mais vai se separar. Eu não vou perder aqueles que eu amo, não vou sofrer mais, não vou ter doença, não vou ter choro, nem agonia. Só paz e Jesus conosco. Então eu te deixo esse convite. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não vai se arrepender. Você vai ter um Deus Todo-Poderoso caminhando ao teu lado. E você vai ver, vale a pena. Então, esteja pronto. Esteja pronto para, se for preciso, descansar o sono da morte. Mas Jesus prometeu, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá em Tessalonicenses. Então, deixe esse convite para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, se inscreve no canal. E se você quer conversar, trocar uma ideia, ou ficou com alguma dúvida, tem o meu e-mail aqui na descrição. Pode mandar o e-mail que eu respondo para você, tá bom? E que a paz de Jesus toque o seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.